nesse mesmo espírito e ainda de pé, nós vamos receber o nosso irmão Robert Pinheiro, que vai estar entregando nesta manhã a mensagem da palavra de Deus. Abra o seu coração, o Senhor quer e vai falar com você. Amém? Aleluia. Aleluia. Pastor Claudevan, você vai orar por ele. Você vai orar por ele. Amém? Nosso pastor Claudevan orando pelo nosso irmão Robert. Glórias a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença, ó Deus, estamos, ó Pai, desfrutando da Tua graça, da alegria no Espírito, ó Deus, em louvores e adorações ao Teu nome, Jesus. Pai Santo, nós já oramos, nós já, ó Deus querido, levantamos as nossas mãos, exaltamos a Ti com adoração e louvor, que vem do fruto dos nossos lábios, ó Deus. E neste momento, ó Deus, exato do culto, o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra. E nós queremos, ó Deus querido, com os nossos corações já abertos, ó Deus, em adoração e louvor a Ti, colocar a vida do Teu servo, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai eterno. Que o Senhor continue, ó Deus querido, usando o Teu servo, continue, ó Deus querido, falando conosco, através da Tua santa palavra, que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, para nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Me sinto muito honrado pela oportunidade que me é concedida de poder falar do amor do nosso Deus. Já temos sentido a presença do nosso Senhor aqui neste lugar. Todas as vezes que nós nos adentramos por aquela porta, eu já disse aqui uma vez, nós temos que dar aquilo que nós temos de melhor para o nosso Senhor. Eu sempre tive um propósito no meu coração, que cada culto que eu venho para adorar é como se fosse o último culto. Então eu me entrego totalmente ao Senhor. Quero dizer para a igreja, para o pastor, muito obrigado. Me sinto à vontade aqui entre os irmãos. A gente começou visitando, viemos visitando a igreja. E hoje nós fazemos parte de membros aqui nesta igreja. E eu me sinto muito honrado por isso. Obrigado pelo abraço da igreja. E às vezes alguém pode sentir até um pouco assim, incomodado, porque a minha família, quando a gente entra na casa de Deus, a gente faz muito barulho. Os vizinhos lá ficam ouvindo, os americanos ficam olhando a gente cantar lá no prédio, glorificar a Deus, e sempre tem alguém ali por perto olhando de onde está saindo, porque nós já entendemos que a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Eu só vou ler um versículo deste capítulo 16, que é o versículo 25. Glórias a Deus. Eu sinto a presença do meu Senhor aqui neste lugar, nesta tarde. Oh glória, antes de você entrar aqui, Ele já estava te esperando. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Ele te trouxe para você ouvir uma palavra que Ele tem revelado aos nossos corações aqui neste dia. Que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Pode se sentar neste mesmo espírito de adoração. Nós estamos em um dia dedicado a missões. Todas as vezes, em todos os meses, no segundo culto, é feito o culto das missões. E muitas das vezes missões tem sido pouco falado por poucos crentes, por algumas igrejas, tem deixado de cumprir o ID de Jesus. Nós ouvimos aqui hoje as irmãs falando sobre o ID de Jesus, que foi a ordenança para a igreja. Nós estamos incumbidos a maior missão
que há sobre a terra. A maior missão está na mão da igreja. A maior missão é ir e levar a palavra do Senhor. Temos muitas pessoas que estão clamando por ouvir uma palavra. Já foi dito aqui que enquanto estamos aqui reunidos, adorando a Deus, tem pessoas desesperadas, pessoas pensando em tirar as suas próprias vidas, pessoas que olham de um lado e para o outro e não estão achando solução para as suas vidas. Mas nós, a igreja de Cristo, estamos incumbidos de levar esta palavra e trazer estas vidas para a presença do Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos nesta tarde aqui, nós vamos ver uma história maravilhosa. Nós vamos ver uma passagem de uma grande manifestação do poder de Deus. Porque aonde está um crente, aonde está dois crentes, há sempre uma manifestação de Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas saem para realizar a sua viagem missionária. A Bíblia vai dizer que no capítulos anteriores que Paulo já tinha feito a sua primeira viagem missionária. Paulo havia passado em algumas cidades e havia deixado ali algumas igrejas implantadas. Havia deixado alguns grupos de irmãos que ali estavam adorando o Senhor. A Bíblia diz que 3 anos depois, Paulo resolve sair para realizar uma visita a estas igrejas, para confirmar, ou seja, para afirmar a bênção de Deus sobre estas igrejas. Paulo havia deixado instruções dadas pelos apóstolos, doutrinas da palavra de Deus, então ele agora sai com Silas para passear pelo campo, ou seja, para olhar como estavam os irmãos, para dar apoio aos irmãos. A Bíblia diz que ele sai então, passando pela Síria e Cilícia para confirmar a palavra do Senhor, confirmar a igreja aonde ele for. Passando dali, vai a Derbe, vai a Listra, onde encontra Timóteo. Resolve pegar Timóteo e levar com eles na caravana das visitações à igreja, ao campo missionário. A Bíblia diz que circuncidaram Timóteo porque ele era filho de Judeia, porém de pai grego. E a lei exigia que eles fossem circuncidados. E a Bíblia diz que Timóteo foi circuncidado. A Bíblia diz que Timóteo sai juntamente com Paulo e Silas para realizar a obra missionária. A Bíblia diz que Paulo, ele tenta ir para Frígia e Galácia para pregar a palavra, e a Bíblia diz que na Galácia o Espírito Santo os impediu que pregasse a palavra. A Bíblia diz que eles então ficam ali, e a Bíblia continua dizendo que eles saíram para Bitínia para pregar a palavra, e mais uma vez o Espírito do Senhor Jesus os impediu que pregassem, não pregassem a palavra ali. A Bíblia vai dizer que eles continuam caminhando e desceram até a cidade de Troade. Na cidade de Troade, à meia-noite, ou melhor, durante a noite, pela madrugada, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão. E o que Paulo vê? Paulo vê o que nós precisamos ver. Paulo viu naquele dia o que a igreja precisa ver hoje. Pessoas que estão lá fora clamando, pedindo socorro. Paulo vê um varão macedônio com as mãos erguidas dizendo: passa a Macedônia e venha nos ajudar. Paulo entende aquela visão de que ele haveria descer para pregar a palavra. A Bíblia diz que Paulo rapidamente vai para a Macedônia. Paulo desce rapidamente para Samatrócia, Neápolis, e depois chega até o porto chega até Neápolis, que é o porto da cidade de Filipos. A Bíblia diz que Paulo chega em Filipos e Paulo fica ali por um tempo para pregoar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Paulo está ali em Filipos para pregar a palavra. Filipos foi a primeira cidade que Paulo chega na Europa para ministrar a palavra. Paulo está ali em Filipos, onde era uma cidade turística muito frequentada. A história diz que esta habitação de Filipos era uma habitação pequena, em volta de 7.500 habitantes. Mas era um lugar muito rico, pois a mineração de ouro era a fonte de sustento daquele lugar. Então transitava-se muitas pessoas por ali. Paulo está ali para pregar a palavra. E a Bíblia diz que Paulo sai à beira do rio para ministrar a palavra. E muitas das
das vezes nós não entendemos o porquê que Paulo vai à beira do rio para pregar a palavra. Segundo a história judaica, para se realizar, para fazer uma sinagoga, deveríamos ter pelo menos 10 homens para que se fizessem uma sinagoga. Não tendo 10 homens, como Paulo havia chegado, era uma religião que estava sendo pregada há pouco, ainda não havia convertidos naquele lugar. Paulo sai em ordenança a lei daquele lugar, vai para a beira do rio, para ali cultuar, para ali pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Paulo está ali pregando a um grupo de mulheres ali, ouvindo a pregação, o sermão de Paulo. E uma mulher por nome de Lídia, que trabalhava com púrpura, que era um tecido muito rico, uma mulher muito importante da cidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o coração daquela mulher para abrir a porta para Paulo ministrar aquela cidade. Paulo então é constrangido por aquela mulher, quando ela acaba de aceitar Jesus. Ela disse: se vocês acham que eu e a minha família somos dignos, venham e passem alguns dias conosco em nossa casa. Deus abriu as portas. Paulo vai com aquela mulher para a sua casa, e a Bíblia diz que ele ficou ali por alguns dias. Paulo agora saindo pela rua, todos os dias que Paulo saía pela rua, havia uma certa moça com espírito de adivinhação, uma moça que era usada por Deus daquela época, daquele lugar, um Deus por nome de Apolo, que tinha o dom de adivinhação. E aquele lugar era um lugar que tinha muito esse tipo de cultura, adivinhações, ler mão. E a Bíblia diz que Paulo caminhava pelas ruas daquela cidade, e todos os dias aquela jovem com espírito de adivinhação, ela dizia: certamente aí está indo um homem de Deus. Paulo passava no outro dia, aquela mulher dizia: aí está indo homens de Deus. E Paulo, rapidamente Paulo repreende aquele espírito na vida daquela mulher. Paulo olha para aquele espírito de adivinhação e repreende o espírito na vida daquela mulher. Você pode dizer assim: mas por quê? Se ela estava falando a verdade, Paulo realmente e Silas eram homens de Deus. Por quê? Porque Paulo entendeu que ele deveria quebrar o legado. Porque se Paulo aceitasse que aquele espírito de adivinhação fizesse com que ele fosse apresentado àquela cidade como homem de Deus através daquela mulher, poderia prejudicar a obra de Deus lá na frente. Paulo repreende aquele espírito, porque o diabo não tem nada para oferecer para quem serve um Deus que vive e que reina para todos sempre. Paulo se posiciona repreendendo aquele espírito, e aí começa a guerra espiritual na vida de Paulo e Silas. Porque todas as vezes que nós decidimos combater contra o inferno, aí começa a guerra, pastor Claudevan. No mesmo instante que aquele espírito foi repreendido, a Bíblia diz que os senhores daquela mulher perderam todos os seus lucros. Porque, senhores e senhoras, aquela mulher, ela dava grandes lucros para os seus senhores. Quando os seus senhores viu que aquele espírito havia sido repreendido da vida dela, houve um grande furor no coração daqueles homens. Eu ouvi dizer que a história, que quando eles estavam reunidos após a expulsão daquele demônio que estava na vida daquela moça, o próximo candidato que chega para que ela lesse a sua mão para trazer o futuro da vida daquela pessoa, ela não conseguiu, porque o espírito de adivinhação tinha saído dela. Os seus senhores, quando viram aquilo, se enfureceram com aquela situação, e o que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos, levados à praça pública daquela cidade, daquela pequena cidade. A Bíblia diz que eles foram levados aos magistrados, homens com toda a autoridade para julgar, para o bem e para o mal daquela cidade. Paulo está diante daqueles magistrados e eles começam a acusar: olha, eles estão trazendo uma religião que não é lícita aceitarmos aqui em nossa cidade. Os magistrados dão uma ordem para os soldados que ali estão: rasga as vestes deles, açoita eles com varas, e depois leva para o cárcere. Leva para o setor de maior segurança do cárcere. Paulo e Silas foram chicoteados. E às vezes você diz no seu coração: e agora eu já pensou muitas vezes, mas foi naquela época.
Porque naquela época foi cantado pelas irmãs aqui, os nossos irmãos eram jogados em arenas para ser degolados por leões. E você diz assim, eu estou no século 21, não tem isso mais. Engano seu. Porque há poucos dias atrás eu recebi um vídeo, que na Inglaterra um pastor estava pregando na praça e ele foi preso diante de todos que ali estavam. O nosso Brasil está implantando leis para proibir ler a palavra de Deus na abertura das reuniões na Câmara dos Deputados e nas câmaras federais. Foi dito há poucos dias aqui, se não me engano, na escola dominical, que nós temos que guardar a palavra na nossa mente e no nosso coração, porque já há países que querem cancelar a Bíblia para que você não tenha ela mais em mãos. E aonde está a igreja? Aonde estamos nós? Nos nossos confortos de bancos aconchegados, nas nossas igrejas, ar-condicionado, nas nossas casas, nos melhores carros. E vidas estão clamando, passa a Macedônia e venha me ajudar. Oh, aleluia. Paulo e Silas estão machucados, envergonhados, veste rasgada, chicoteados com varas, mas não negaram a sua fé. Oh, aleluia. Porque eles tinham convicção dentro de si que eles servem um Deus que domina lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Aleluia. Eu sinto a glória dele aqui. Eu estou pregando debaixo de uma autoridade de Deus, porque o Espírito Santo quer te convencer a voltar o primeiro amor por almas que estão chorando. Oh, aleluia. Pouco dia no meu trabalho eu pregava para um rapaz que trabalha comigo, ele dizia, comigo é diferente, é dente por dente, olho por olho. Eu falei, rapaz, não é assim que a Bíblia ensina. Nós temos que perdoar uns aos outros. Às vezes por coisas tão pequenininhas, nós viramos as costas para a igreja, para Cristo, por coisas tão pequenas. Após ser chicoteado, eles foram levados para o cárcere. Não foi colocado em cela especial, não. A Bíblia diz que as prisões romanas tinham o patamar de cima onde ficavam os presos menos perigosos. E havia no porão daqueles cárceres uma cela mais profunda. No porão onde ficavam os presos mais perigosos. Sabe onde Silas e Paulo foi colocado? No interior do cárcere, lá embaixo. E segundo a história, lá era muito escuro e faltava ar. E havia tronco dentro daquela parte interior da prisão, onde os presos eram colocados. E esses troncos, eles eram abertos, onde prendia a cabeça, prendia os braços e prendia os pés. A situação de Paulo e Silas era tão terrível, que não precisou prender a cabeça e nem as mãos, só os pés, porque eles ficaram caídos no chão. O corpo dos homens de Deus está sangrando, está doendo. A sua alma está triste, angustiada. O dia foi passando e eles presos ali e sem recurso para sair daquele lugar. Quem sabe pela manhã do dia seguinte, levantaram com sede, com fome para tomar aquele café da manhã que você toma no conforto da sua casa e eles não tinham. Deu a hora do almoço, quem sabe Silas olha para Paulo ou Paulo para Silas e diz, eu estou com fome. Eu estou com o corpo todo doendo, sangrando, as feridas estão doendo. Passa a hora do almoço, não tem nada para comer, não tem nada para beber, eles estão ali. A noite chega e nada para eles comer, nada para eles beber, mas eles estão firmes na posição que Deus determinou que eles ficassem. Eles não estão murmurando, eles não estão fazendo oração, por que Deus, por que disso, por que daquilo, mas eles estão crendo que Deus fará algo ao seu favor. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, no versículo que lemos, você serve um Deus, meu irmão, que Ele não está dormindo, Ele está olhando para você.
Você serve um Deus que o dia, amanhã, o dia, a noite passou e você está triste, angustiado. Ele está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. E no momento que o crente adora com mais fervor, que é o momento que você está em desespero, que você já correu para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua mãe, para o seu pai, e pediu a ele para te ajudar, e ele disse que não tem condição de te ajudar. Você já foi no advogado para resolver a sua causa, e ele disse: olha, não tem jeito. Você já recorreu a todo recurso, o médico falou assim: olha, pode ir para buscar um milagre, porque não tem jeito. Para Paulo e Silas era este momento, e sabe o que eles fizeram? O que eu e você devemos fazer: parar de ficar murmurando contra Deus. Parar de ficar: meu Deus, eu sou tão fiel, porque é isso, irmão. Aprende a crer. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Oh, aleluia. A Bíblia diz que eles estão lá no fundo, no escuro, com sede, com fome. Paulo olha para Silas, ou Silas para Paulo. A Bíblia não fala, conjecturando aqui para você entender. E eles disseram um para o outro: vamos cantar, vamos orar. Quem sabe um diz para você: olha, eu não estou aguentando nem cantar, eu não estou aguentando. Ô Paulo, como que nós vamos cantar? Eu estou sentindo tanta dor, eu estou me sentindo tão fraco. Quem sabe Paulo disse para ele: esforça-te, Silas, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando as dores. Paulo disse: olha para o alto, porque de lá vem a resposta das nossas orações. Quem sabe você entrou aqui pensando: é o último culto, eu vou voltar para trás. Não volte. Não volte, porque é aqui dentro que o Senhor está renovando as tuas forças, dizendo: esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. O que eles cantaram eu não sei. O que você tem cantado no seu momento de angústia eu não sei. Eu não sei o que você tem declarado para Ele quando você está em lágrimas, que ninguém está te vendo. Aquelas madrugadas tão tristes que você acorda pensando na situação que você está vivendo, eu não sei. Eu não sei o que você canta, o que você faz. Mas eu sei que Deus está olhando para você, dizendo: filho, filha, não desiste. O inimigo está fazendo de tudo para você retroceder. Não desista, não abandone a tua fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer na alma dele. Você é uma centelha que Deus trouxe para a América para levar o evangelho aos corações desesperados. Talvez você, como eu, fica pensando: Deus, como que eu vou fazer para ganhar almas num lugar desse que eu não falo inglês? É tão difícil. Mas tem tantos irmãos que falam nosso idioma que estão aí perdidos. Pessoas que quando chega na sexta-feira, não trabalham no sábado, já sai do serviço dizendo: olha, estou com tantas guardadas lá na geladeira para eu tomar. Vou fazer uma farrinha aí em tal lugar. E é para esses que Deus nos trouxe aqui, é para levar o evangelho a eles. Você é profeta de Deus neste lugar, você crê nisto? Aleluia. Eles estão cantando, eles estão adorando o Senhor, e diz a Bíblia que na parte de cima do cárcere, os presos os escutavam eles cantar. Eles estão cantando, o coração daqueles que estão em cima no cárcere, na parte de cima, estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Talvez um preso olhe para o outro e diz assim: olha como eles estão cantando, eles estão pior do que nós. Mas eles estão cantando. Aquele louvor começa a passar por aqueles que estão em cima no cárcere, e vai passando o telhado do cárcere e chega ao trono de Deus. E quando chega no trono de Deus, irmão Manuel, a coisa muda completamente.
Ô irmão, quando você está cantando, não pensa você que Deus não está com o ouvido atento para ouvir o teu louvor. Há um certo pastor que diz que Deus fica de pé no trono dele para ouvir a sua igreja cantar. E muitas das vezes não estamos entendendo, estamos cantando somente da boca para fora. É o que o anjo da igreja tem falado sempre: vamos entregar, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Tenho poucos minutinhos para concluir esta mensagem. Estão cantando, estão adorando, Deus está de pé ouvindo o clamor deles, o louvor que sai dos lábios deles. Paulo olha para Silas e já começa a sentir força no seu corpo tão fragilizado. Vamos orar, Paulo. Vamos orar porque os céus estão abertos. Ó irmão, os céus estão abertos. Aleluia! Vamos orar. Eles começaram a orar. É tão lindo isso. Eles começaram a orar ao poder da oração. Ao poder da oração. Daniel nos deu exemplo de oração. Jesus nos deu exemplo de oração. Ô irmão, você tem a arma mais poderosa na tua mão e você não sabe às vezes. Você lembra de tanta coisa e esquece que você tem as maiores armas nas tuas mãos. Você tem a palavra de Deus. Você tem os seus joelhos que pode dobrar diante de Deus e falar diretamente com o Pai. Eu te digo uma coisa aqui nesta tarde, eu sempre tenho dito isto: um dia sem orar é um dia perdido. Não pensa você com o seu conhecimento, e em cima dos teus pés você vai longe, mais longe do que com os seus joelhos dobrados, porque não vai. A igreja só caminha porque a igreja caminha com os joelhos dobrados. Porque quando nos humilhamos diante de Deus, estamos de pé diante dos homens. Porque com Deus é diferente, com Deus nós temos que descer para subir. Aleluia! Foi dito aqui sobre Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Jesus disse: desce depressa. Jeremias queria ter um encontro e Deus disse: desce à casa do olheiro. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Eles cantaram e estão orando. Deus de pé ouve o clamor deles. E a Bíblia diz que de repente, não tardou não, foi de repente. No cárcere houve um estrondo de repente. A Bíblia diz que houve um abalo nos alicerces do cárcere. Aquelas correntes que estavam amarrando os pés deles quebraram. As portas se abriram e todos estavam salvos, livres para sair daquele lugar. A Bíblia diz que o carcereiro acorda do seu sono porque já era meia-noite. Deus tem algo tão especial à meia-noite. Se você olhar na Bíblia, Deus fez tantas coisas maravilhosas à meia-noite. Ah, Deus tem horário para trabalhar? Não, Deus não tem horário para realizar. Mas Deus tem uma coisa diferente com meia-noite. À meia-noite, Sansão venceu os midianitas. À meia-noite, Gideão arrancou os portões da cidade de Gaza. À meia-noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assírios. À meia-noite, o anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito. À meia-noite, exatamente meia-noite, no outro dia, Israel saiu do Egito. À meia-noite, Pedro saiu da prisão. À meia-noite, Paulo estava pregando em uma vigília, o Eutico caiu da janela. À meia-noite em ponto nasceu aquele que esmagou a cabeça de Satanás. E à meia-noite Deus quebra com um terremoto as correntes e liberta os seus servos que estão naquela prisão. O carcereiro acorda desesperado na escuridão e a Bíblia diz que ele pega a sua espada para se matar.
Porque havia uma lei para o carcereiro: se os presos fugissem, ele seria castigado até a morte. E tentando ele não passar pelo castigo, ele pega a sua espada para se matar. Paulo grita com ele: não faças tal coisa. Todos estamos aqui, ninguém fugiu. Aquele carcereiro, maravilhado com aquilo, ele disse: traga-me luz, traga-me lâmpada. E ele, olhando para Paulo e Silas, disse para eles: o que eu faço para que eu possa me salvar? O que eu faço para eu ter esse Jesus que vocês têm? O que eu faço para servir esse Deus que vocês servem? Porque ao contrário do Deus Apolo deles, o nosso Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Porque se ele abrir onde tem, você vai dizer que é por acaso. Mas aonde não tem, quando abre, é porque é ele que abriu. Quando acontece algo que você pode justificar, é porque você conseguiu com suas próprias mãos. Mas quando é milagre, o homem não explica. Pregador, a cidade toda tremeu com o terremoto. Segundo a história, não, só o cárcere. As portas se abriram, eles estavam liberados para sair. A Bíblia diz que o carcereiro se entrega a Cristo. O carcereiro com a sua família vai até a Cristo. E a promessa de Deus nesta tarde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia! Essa promessa é feita para você que está sentado aqui, mas é para os seus que estão lá na sua casa. Irmão, eu tenho orado 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não desista. Se você crê, será salvo tu e a tua casa. O boato chega até os magistrados que havia mandado prendê-los. O magistrado, apertado com aquilo, deu ordem: vai lá e manda eles embora da cidade. Manda estes homens sair da cidade. Quando o carcereiro volta até Paulo e Silas para falar, ele disse: não, negativo. Nós não vamos sair de qualquer maneira. Nós somos humilhados. Nós somos chicoteados. E nós não vamos sair da mesma maneira. Não. Fala com eles que eles têm que vir aqui e nos levar para sairmos de dentro deste lugar. Sabe por que Paulo fez aquilo? Por amor à igreja que estava sendo implantada ali. Você já pensou, se ele sai de qualquer jeito, a população não ia saber o porquê que eles saíram. Mas os mesmos que viram eles sendo chicoteados, terão que ver os magistrados pegando eles e levando para fora do cárcere. A Bíblia diz que ele sai daquele cárcere e vai para a casa de Lídia e conforta os irmãos que haviam sido ganhos com a pregação do Evangelho. Deus quer te honrar, mas Ele quer que você crê nele. A tua casa, levanta sua mão assim, ó. A tua casa está debaixo da promessa de salvação. Não há demônio que possa impedir o que Deus tem para realizar sobre a tua vida e sobre a tua família. E se você recebe essa palavra, aplaude o Senhor glorificando em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. O Robert falou aqui que ele não
Mas eu acho que Paulo cantou aquele hino que está lá em Romanos 8. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Ó, profundidade das riquezas. Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Aleluia. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas a riqueza da profundidade, da ciência, da sabedoria dele sabe. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos. E se nós estamos aqui, Silas, é a glória para Ele, o louvor para Ele. Glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória. A Ele a Eu não sei se todos vocês já são salvos, se todos vocês já entregaram as suas vidas para Jesus. Mas a palavra foi pregada aqui: não existe milagre de Deus que não seja para a salvação. O fato de Paulo e Silas terem sido presos, o fato de Deus ter chacoalhado aquele cárcere, não era só para mostrar o poder dele, mas era para salvar uma família toda e salvar mais vidas naquele lugar. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazê-lo agora, eu convido você a fazê-lo. Existe uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você quiser, pode aceitar Jesus agora, o sacrifício de Jesus agora, e você experimentará aquilo que todos nós já experimentamos, aquilo que o carcereiro experimentou lá aquele dia. Tem alguém aqui que queira aceitar Jesus? Tem alguém aqui que ainda não é salvo e quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que está afastado e quer entregar ou voltar a congregar, voltar a ter comunhão com Deus? Se você está aqui, você tem 5 segundos. Eu não vou insistir muito, mas se todos já são salvos, que o Senhor o abençoe em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos,